onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com graça e misericórdia, fluindo sobre nós, eu sou livre. Jesus reina neste lugar, com graça e misericórdia, fluindo sobre nós, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com graça e misericórdia, fluindo sobre nós, eu sou livre. Jesus reina neste lugar, com graça e misericórdia, fluindo sobre nós, eu sou livre. Levanta sua voz e diga: liberdade está neste lugar, com graça e misericórdia, fluindo sobre nós, eu sou livre. Tu reinas aqui, Senhor. Jesus reina neste lugar, com graça e misericórdia, fluindo sobre nós, somos livres.
eu sou livre. Eu sou livre. Como um perfume derramado é o teu nome, é o teu nome. Como um perfume derramado é o teu nome, é o teu nome. Diga isso. Como um perfume derramado é o teu nome, é o teu nome. Como um perfume derramado é o teu nome, é o teu nome. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar. Irmãos, aí no seu lugar, comece a ouvir o som do Senhor no seu coração. Comece a ansiar pela presença dEle. Independente das canções, independente do que você tem sentido, do que você tem visto, do que você tem ouvido, cultive esse sentimento de não deixá-lo de adorar em toda e qualquer situação. Nós te adoramos. Eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Nós não podemos, Senhor. Ensina-nos a te adorar. Eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar.
ensina-nos a te adorar, Senhor. Que nós queremos mais de ti e menos de mim e menos de constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua. Amor, infinita humildade, servo de todos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinito, servo de todos os irmãos. Nessa noite, nós nos humilhamos, Senhor, aos seus pés, pois que nós entendemos que toda a glória é sua, todo louvor, toda adoração é sua. Nós somos apenas instrumentos seus. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos
todos os irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pode sentar, meu querido. Amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Todo tempo. Aleluia. Tu vives. Aleluia. Meu querido, se você trouxe a sua oferta nessa noite, seu dízimo, essa é a oportunidade de você estar adorando ao Senhor através do seu dízimo, sua oferta, ou você pode fazer isso no PicPay. Faça isso em amor, por fé, aleluia. Faça isso nesse momento, em nome de Jesus, aleluia. Você pode fazer isso no PicPay, você pode fazer isso pelo Pix, aleluia. Aleluia. Nossas ofertas de missões também. Amém. André, agradece aqui. Ora aqui pelas ofertas. Amém, vamos orar, fechar nossos olhos. Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite, Senhor. Te agradecemos pela sua presença em nosso meio, ó Pai. Ó Papai, que venha agora, em nome de Jesus, ó Pai, tocar em cada coração, através da palavra, ó Pai. Ó Pai, colocamos essas ofertas nas suas mãos, ó Pai. E quando colocamos nas suas mãos, sabemos que será multiplicado, ó Pai. Ó Pai, demos uma ordem para esse dinheiro. Ó Papai, 15 mil de entrada, Senhor, nessa igreja, Senhor, para abençoar não somente aqui o povo de Deus, ó Pai, mas também toda a vizinhança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Gente, tem que ficar mais unidos. Vocês estão muito para trás. Por que vocês estão para trás? Ainda mais que está pouca gente hoje aqui, né? Vamos ficar mais pertinho um do outro, chegar um pouquinho mais para frente, dá? Se der, isso. Isso, fica mais um pertinho do outro. Aí, obrigado. Pessoal obediente. Obediente. Aleluia. Pega, Marlon, por favor. Faz. Não, aqui, o Daniel já pegou, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Deixa a bênção para domingo. Vê se você pega. Aleluia. Deixa eu falar, irmãos, para vocês. Então, amanhã, alguns avisos importantes. Amanhã nós temos uma confraternização dos grupos de convívio dos homens e das mulheres aqui na igreja às 8 horas. Fechando esse ano de 2021 a nível de grupo de convívio. Amém? Amanhã eu não sei se tem grupo de convívio dos jovens. Não. Eu acho que vai ser sexta-feira. Aonde? Aqui na igreja. Então, vai ser junto, né, Chais? Então, sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, grupo de convívio dos jovens. Nesse mês de dezembro, a Chais vai estar passando, pessoal, nesse mês de dezembro vai ter uma pequena mudança, dezembro e janeiro, né, Chais? Em relação ao grupo de convívio. Dos jovens, não vai parar. O dos homens e das mulheres vão parar janeiro e dezembro, né, final de dezembro e janeiro. Coisa importante também, irmão, dia 19 de dezembro, domingo 19 de dezembro, às 18 horas, será o nosso culto, celebrando o nascimento de Jesus. Jesus nasceu! Tomei até um susto. Falando, tá que tá, rapaz. Deixa eu ver aqui os detalhes. Ali tem José, né? José representando José Maria e o menino. Então, domingo, dia 19, nós vamos ter o culto Jesus nasceu. Amém?
como nós temos falado, nós precisamos de colocar princípios, de ter princípios nessa geração. Amém? É uma oportunidade, deixa eu falar algo, é uma oportunidade evangelística, meus irmãos. É uma oportunidade que você tem de chamar pai, mãe, esposa, esposo, filho, cachorro, papagaio. Amém? Tem que chamar. Carlos, chame a tua família. Ainda está aqui esse tempo? Dia 19, fala para eles estarem aqui. Fala, mãe, fecha tudo aí. É o culto de Natal. Pode falar que é o culto de Natal, que é o domingo antes, às 18 horas. Nós vamos. Por que eu estou falando isso? Estou frisando, porque nós estamos preparando para o Senhor, claro, mas para alcançar as pessoas, um culto cantado, um culto que nós vamos estar falando do nascimento de Jesus. Vai ter muitas canções, os adolescentes vão participar. A Vanessa falou, fale que é os adolescentes, não fale que é as crianças. Então os adolescentes vão participar, tem uma participação especial. Pessoal da música vai ter uma participação. Aí eu vou abrir uma parênteses. Pessoal da música, todos convocados para estarem aqui domingo. Que horas, Dodô? 10 horas. Temos esse, para que nós vamos ensaiar esse e provavelmente o outro, né? Do dia, com certeza, né, Dodô? Para que a gente faça o melhor para o nosso Deus. Amém? Mas, gente, vou frisar novamente. Pega o banner, o Alan ele vai jogar no grupo da igreja. Pega esse banner, convide os seus amigos, convide os parentes. Esse tempo as pessoas ficam muito sensíveis, ainda mais no final de uma pandemia, né? As pessoas são inseguras, os hospitais, irmãos, estão cheios. Eu tive o desprazer de estar num hospital particular, não para mim, né? Essa semana eu fui para levar minha mãe, mas a emergência estava de 4 a 6 horas no hospital particular. Se no hospital particular, por causa dessa virose, imagina no público, né? Imagina como que tá as coisas. Então, assim, as pessoas já estão desesperadas, com medos. Elas precisam receber o Evangelho. E qual é o Evangelho? O nosso Salvador nasceu. Deixa eu explicar algo para vocês. Claro que o Evangelho, o cristianismo, é baseado na morte e ressurreição de Jesus. Mas nós queremos declarar Jesus, que ele nasceu. Amém? É uma oportunidade para nós falarmos do Evangelho. Então chame a sua família, dia 19, se programe. Outra coisa, chegue cedo, não chegue às 6 horas, senão você não vai sentar, em nome de Jesus. Chegue cedo, fala para sua família chegar cedo, porque tem que ser no horário certinho para a gente aproveitar esse tempo. Então dia 19 é o culto que nós vamos estar comemorando, celebrando o nascimento de Jesus. Dia 26, se eu não me engano, que é o último culto do ano, no domingo, último domingo do ano, nós vamos estar, vai ser um culto profético, nós estamos buscando a Deus e vamos estar juntos, profetizando sobre esse novo ano. Amém? Então, frisando, Natal e Ano Novo, nós não vamos ter programações aqui, 24 para 25, nem 31 para 1º. Porém, nos domingos e quartas, programação normal. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Me ajuda. Ah, tá. Nós estamos preparando. Presta atenção. Querido, a igreja é baseada, é focada em algumas verdades, essa igreja local. Verdade sobre práticas espirituais, verdade como... e nesse tempo, querido, olha, pensa num tempo que você tem que estar mergulhado em práticas espirituais. É nesse tempo. Então nós vamos ter uma programação aqui a partir de janeiro, em um dia da semana, para nós pegarmos na sua mão. Você que tem dificuldade, não entende direito, oração em línguas, meditação na palavra, etc, etc. Nós vamos pegar na sua mão
essa programação Crescendo no Caminho com as Práticas Espirituais é para que a gente te ensine como você andar nisso. Isso a partir de janeiro. Todas as pessoas mais novas que chegaram na igreja e tal, é importante você entender, mergulhar. Tem gente que até hoje tem dificuldade em orar em línguas, lendo a Bíblia. Amém? Nós ensinamos isso. Então venha nessa programação. Amém? Gaste o seu tempo, filho, filha, com Deus. É um tempo da gente gastar o nosso tempo com Deus. Isso, aguardem, em janeiro nós começaremos. E nós vamos dar todas as características. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, né? Não? Amém. Queridos, às quartas-feiras, nós estamos ministrando sobre Bem-vindo à Família de Deus. Algumas ministrações básicas sobre fé, que nós cremos, que nós passamos, que nós ensinamos. Por que Bem-vindo à Família de Deus? Essa é um tipo de ministração tanto boa para o novo convertido, como para o velho convertido, como para o novo membro da igreja. E para nós, porque nós precisamos nos fortalecer, nos firmar naquilo que a palavra diz e que é fundamento. Quando nós falamos de fundamento, é aquilo que vai segurar o nosso crescimento, que vai sustentar o nosso crescimento, o crescimento pessoal, o crescimento como igreja. Então nós começamos essa ministração, Bem-vindo à Família. Nós falamos sobre nascer de novo. Já falamos sobre nascer de novo. Falamos 2 ministrações sobre como nascer de novo. Dá uma olhada lá. Querido, as nossas ministrações ficam no YouTube, Ministério Way, Rio de Janeiro. Você que está vendo pela internet, Ministério Way, Rio de Janeiro. Dá uma olhada lá. E também pelo Spotify. Você escutar, dá uma olhada lá. Essa semana eu estava conversando até com uma irmã sobre algumas dúvidas, uma irmã da igreja, sobre algumas dúvidas em relação à ressurreição de mortos. Eu falei com essa irmã, olha, a gente pregou sobre isso. Justamente a dúvida dela foi algo que a gente pregou, né, nos fundamentos da doutrina de Cristo, naquela série, nós pregamos. Eu falei, dá uma olhada lá e veja. Por quê? Senão a gente vai ter que pregar novamente uma coisa que quando a gente grava lá, você pode escutar 5, 10, 20 vezes. Escuta lá. E a dúvida que você tem, você vem falar com a gente. Você vai aprender a beça. Amém? Então, queridos, muitas coisas que nós estamos nos esforçando para gravar é para que nós tenhamos material para você evangelizar, para você se fortalecer, não ter dúvida sobre aquilo que você crê. Amém, queridos? Aquilo que você crê. Então, nós começamos esse Bem-vindo à Família de Deus. Hoje, nós vamos começar a falar sobre um tema importantíssimo. Quando eu estava estudando novamente esse tema, há práticas espirituais, isso é normal. Há tempos na nossa vida que nós estamos mergulhados mais em uma determinada prática espiritual. Por exemplo, oração em línguas. Há tempo na nossa vida que nós estamos mais mergulhados em outra prática espiritual, adoração. Mas o importante é a gente saber que todas essas práticas espirituais, cada uma tem uma sua função na nossa vida espiritual, para nossa edificação. E todas elas nós devemos praticar. Então, a palavra de hoje que nós vamos começar a falar hoje é algo que sempre me tocou, sempre me ensinou. Eu já falei aqui várias vezes, mas é algo importante, porque quando a gente presta atenção nisso, a gente começa a prestar atenção aonde que nós estamos errando, aonde que nós estamos pecando, aonde que nós estamos falhando. Deixa eu falar algo. Deus, ele nos chamou para ser mais do que vencedor. Nós, muitas das vezes, nós temos algumas derrotas em nossa vida e nós nos conformamos e falamos, não, é normal, né?
É que nem falar que doença é Deus que deu, né? Normal, né? É bom, doença não dá em poste, né? Que dá na gente mesmo, não dá em poste. Deixa eu falar algo. Doença, na realidade, tem que dar lá no capeta, no quinto dos infernos. Doença é uma consequência, enfermidade, nós temos falado isso, por causa da queda do homem, por causa da queda de Adão e Eva, e a morte entrou, e a doença é um estágio entre a morte, né, e a queda, que passou para todos nós, sim, mas com a ressurreição, a vida e a obra de Jesus, a Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores. Há uma promessa para nós. Há uma fé para nós. Nós podemos andar nesse sobrenatural. Amém? Amém? Então, queridos, é questão que a gente vai aprendendo, vai colocando em prática em o nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Dito isso, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Eu creio que no mínimo eu vou falar duas quartas sobre isso. É muita coisa. Ou 3. Mateus 12, 37 diz: Jesus ele dá um ensino. Vamos para o versículo 33. Vou ler 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí que fruto é esse? Aí ele começa: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então o fruto tem a ver com aquilo que o fruto que ele está falando nesse contexto tem a ver com o que eu falo. Fala com convicção, falo. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Olha a ênfase aí, a questão da fala. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Agora preste atenção no versículo 37, que é a nossa ênfase aqui. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É interessante, irmãos. A Bíblia não fala que é pela nossa atitude que nós vamos ser justificados, pelaquilo que a gente faz ou deixa de fazer, que a gente vai ser justificado ou condenado. Mas a Bíblia, ela frisa que nós vamos ser justificados ou condenados pelas nossas palavras. Gente, e tudo aquilo que o Senhor fala, a gente tem que prestar atenção. Deus, ele coloca uma importância que nós não temos noção em relação às nossas palavras. E quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que Deus, ele dá uma profunda, e nós, muitas das vezes, nós negligenciamos isso. Nós prestamos atenção mais em atitudes, nós prestamos atenção mais em comportamentos, mas muitas das vezes nós negligenciamos demais uma coisa chamada palavras. Esquecendo que lá em Gênesis 1, o mundo foi feito pela palavra. O próprio Jesus era a palavra, o verbo de Deus. Então nós vamos agora gastar um tempo ministrando com vocês sobre a importância
esse estudo essa ministração, a importância das palavras. A importância, dentro do Evangelho, a importância das palavras. E olha, essa ministração é para crente novo. É o bem-vindo à família de Deus. Você vê como que é básico. E como muitas das vezes, quando você vai vendo isso, você vê assim, meu Deus, como eu tenho sido negligente. O salmista falou, põe um anjo na porta dos meus lábios, para que eu não possa pecar contra ti. Às vezes nós achamos que pecamos contra Deus quando falamos, falou palavrão, pecou. Não é verdade? Xingou, tudo aquilo que nós falamos, palavra frívola, não é simplesmente palavrão. Palavra frívola é tudo aquilo que nós falamos fora da verdade, fora da palavra. Isso é frívolo. E toda palavra que nós falamos, dela nós daremos conta. Fala assim, a importância das palavras. Queridos, as palavras da nossa boca nos edificam ou nos derrubam. Vou falar novamente. As palavras dos nossos lábios nos edificam ou nos derrubam. As palavras da nossa boca nos curam. A gente vai ver tudo isso aqui. Ou nos deixam doentes. Você sabia que a palavra da sua boca pode te deixar doente? As palavras dos nossos lábios nos curam e nos deixam doentes. Agora presta atenção, nossas palavras que nós proferimos ontem, palavras que nós proferimos ontem, anteontem, tornaram a vida o que é hoje. Aquilo que nós falamos ontem, anteontem, vamos ver textos aí na palavra, tornaram a existência. Muita coisa que nós vivemos hoje foram palavras que nós proferimos ontem. Por quê? Porque palavras são criadoras. Deus criou o mundo pela sua palavra. E nós temos a essência, temos a natureza de Deus. Por isso que Deus, ele coloca, olha, pelas tuas palavras vocês vão ser julgados. Ou vocês vão ser condenados, ou vocês vão ser justificados no julgamento. Ou é condenação, ou é justificação. Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. Camila, você esteja me ajudando aí. Eu tenho que pegar e deixar o meu relógio, que o nosso ali não está funcionando. Então deixa eu deixar aqui, ó. Marcos 11, 23 diz, texto é tremendo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, fala, se alguém disser ou falar a este monte, volta, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós vemos que a fé e a fala ela é intrínseca. Eu não posso falar, eu vou falar que eu tenho fé, se a declaração da minha boca é totalmente diferente daquilo que eu falo que creio. Eu, na realidade, quando eu falo, eu, na realidade, afirmo e mostro para as pessoas aquilo que eu creio ou aquilo que eu não creio. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a fé. Mas com aquilo que a gente diz. Mas esse texto, Marcos 11, 23, ele fala que tudo o que eu disser, traduzindo, tudo o que eu disser
Se eu crer no coração, acontecerá. Então, tudo que eu disser será feito. Olha só. Vamos lá no começo novamente. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. Quando ele tem que crer? No momento em que ele disse. Crer que se fará o que diz, o que ele continua dizendo, assim será com ele. Então, querido, tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, fruto de muitas das coisas que nós falamos, ou nós nos abençoamos, ou nós nos prendemos. Porque aqui nós lemos no primeiro texto que no fruto do nosso coração, tudo aquilo que sai da nossa boca, nós colhemos ou coisas boas ou coisas ruins. É interessante, querido, quando a gente fala sobre palavras, aquilo que nós falamos afetam, não é que podem afetar, afetam e vão afetar a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Aquilo que nós falamos afetam os nossos cônjuges. Por exemplo, a Bíblia diz em Provérbios 22, 6, a respeito de filhos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Gente, é palavra, é promessa de Deus. Tem outro texto também que fala a respeito de filhos, Efésios 6, 4. Efésios 6, 4. E vós, pois, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, na exortação do Senhor. Então a Bíblia nos instrui ao que fazer, né? E é interessante que, eu estudando isso, eu vi que os filhos, eles vão sofrer. Como que eu começo a ensinar os meus filhos? A partir daquilo que eu digo. Como que eu começo a abençoar os meus filhos? A partir das palavras que eu falo, segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala, ensina a criança. Para você ensinar, pastor, vou ensinar pelo exemplo, mas você precisa falar, você precisa admoestar nos caminhos do Senhor, falar, ensinar na tua casa. Há um texto no Velho Testamento que fala que você tem que falar o livro dessa lei. Coloque como na testa o livro dessa lei. Fale, não deixe de falar. Por que isso? Porque as palavras produzem, são criadoras. Então, quando você vê essas palavras, elas afetam os nossos filhos, afetam a nossa casa, afetam a nossa família. Muitas das vezes, às vezes, nós damos desculpas de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que eu quero falar para você é que a palavra é real. A palavra, ela não falha, Deus não falha, Deus não mente. Se eu e você começarmos a verificar o nosso caminho, onde que eu estou falhado, e consertar o meu caminho, consertar a minha fala dentro da minha casa para com os meus filhos, olha, Deus vai comigo. Essa palavra é criadora, tudo aquilo que nós falamos. Tiago capítulo 3, quando Tiago ele fala sobre a língua, a gente vai jogar dentro desse contexto de família, de filho. 3, verso 1. Tiago 3, 1. É dentro desse contexto de falar. Vamos ler a partir do verso 1 em diante. Texto muito rico. Fala assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o perfeito varão. Aquele que falta falar mal vai receber juízo. Aquele que não tropeça no falar é perfeito varão. Deixa eu falar algo. O Espírito Santo está dentro de você e de mim para nos aperfeiçoar, para dominar. Há um dos gomos do fruto do Espírito que é domínio próprio. E o primeiro domínio é o domínio da minha língua. Amém? Se não tem o que falar, ore em línguas. Por isso que você recebeu esse dom. Você não entender nada, só se edificar. Tá com raiva? Você vai se acalmar. Para você não falar palavras frívolas. Então, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Quando o Espírito Santo está em nós, nós deixamos que o Espírito Santo domine o nosso falar, todo o nosso ser, o corpo vai ser dominado, o corpo vai ter saúde. Se você for capaz de refrear o teu falar, todo o seu corpo vai obedecer. Aleluia! Que palavra! Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Aí dá um exemplo, é verdade? Quem já andou de cavalo aí? Foi Evelyn, andou? Legal, pô. Carlos que anda de cavalo. Carlos não anda, Carlos pula. E é verdade, Carlos, isso? Você está com o negócio do cavalo ali, você puxa para cá, ele vai para onde que você é. Por quê? Ele está dando um exemplo. Que o cavalo ele é direcionado por algo que fica na sua boca, não é isso? Rédea. É isso que ele está falando aqui, ó. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então deixa eu falar algo, querido. Estamos no tempo para botar freio na nossa boca. Precisamos de um freio espiritual na nossa boca. A nossa boca está nos levando para o fundo do poço. Não, Deus criou a nossa língua para nos levar para o céu. Para abençoar essa geração. Então, presta atenção nisso. Assim também, verso 5. 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Esse exemplo é tão tremendo, que o navio, querido, alguém não sabe o que é leme? O que é leme, gente? Quem explica melhor? Tipo a roda de... Isso, só que ele é pequeno, ele que dá a direção. Independente do navio enorme, o leme é pequeno, independente da fúria das águas, independente da circunstância contrária. Circunstância contrária está batendo doença para tudo que é lado, mas o leme está apontando para a cura. O leme não deixa de falar de cura, não deixa de crer na cura, não deixa de manifestar a cura. Ainda que o vento esteja, querido, o navio vai para onde está apontando o leme. Vai passar pelo vento, vai passar pelo mar. Amém? Então isso que ele está falando aqui, ó. Observar igualmente os navios que são tão grandes, que era o timoneiro. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão. Aqui é língua, mas língua e palavras são sinônimos. Amém? Nós estamos falando da importância da palavra. Que a língua é a língua que fala, né? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aí ele fala que uma coisinha que você fala pode colocar fogo numa selva enorme para o bem, pode pegar fogo uma geração inteira de avivamento.
Se você falar, jovem, aquilo que você fala, declara, pode pegar fogo de avivamento, ou uma coisa que você fala pode... Gente, nós estamos vivendo um tempo, agora, que as pessoas estão assim, as pessoas se surpreenderam nessa questão da internet. Na realidade, a internet democratizou o quê? As vozes. Antigamente, só quem tinha, vamos dizer assim, status para falar, você tinha que entrar numa política para poder falar. Mas agora com a internet, eu estou pregando aqui, ó, pode estar alcançando pessoas lá no Japão. Porque democratizou. Antigamente, para ter um espaço na televisão, no rádio, caríssimo. Mas democratizou. Não sabemos até quando vai acontecer isso. Por quê? Porque há poder nas palavras. Às vezes, pessoas que se levantam, às vezes falam até besteira, mas muita gente começa a escutar. E aquela besteira é que uma pequena fagulha bota em fogo uma floresta inteira. Você vê como que é importante a questão das palavras. Vamos lá. Verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Isso aqui é uma língua do não convertido. Ou uma língua do homem carnal. Mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Por aquilo que eu falo, por aquilo que as pessoas falam, elas podem ter o quê? O inferno. Fruto. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domina e tem sido dominada pelo gênero humano. A língua, porém, não. Nenhum dos homens é capaz de domar. Homens naturais. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, de uma boca procede bênção e... Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Quando ele fala que não é conveniente, é porque nós, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, podemos tornar as nossa boca, as nossas palavras, uma fonte de bênção, não uma fonte de maldição. É isso que ele está falando. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? A resposta aí é não, né? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Lembra ali dos frutos que nós lemos no texto anterior? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então aqui fala da importância dessas palavras. E agora nós estamos falando em relação à nossa família. Olha como que é importante a questão daquilo que a gente fala em relação aos nossos filhos, em relação às nossas esposas. Às vezes, por exemplo, o marido acordou de manhã, aí a mulher está chateada, fala uma palavra amarga pro cara. Todo dia do cara é ruim. Se ele der ouvir, todo dia do cara é ruim. Isso, tanto uma coisa quanto outra. Todo dia da mulher é ruim. Porque nós negligenciamos aquilo que nós falamos. Porque nós não entendemos que as nossas palavras são criadoras. Eu e você precisamos aprender a trabalhar. Anota isso. Eu e você precisamos aprender a trabalhar com as nossas palavras. Estou lendo um livro que fala sobre inteligência emocional, um livro secular. Secular, não é evangelho. Mas fala muito isso. Às vezes o pai falava do filho, olha, esse menino não dá jeito, é um desgraçado, é burro. É burro. O que ele está falando? Está semeando
semeando, depois vai colher aquilo que plantou. Então nós que somos filhos de Deus, que entendemos a importância das palavras na vida cristã, nós precisamos fazer com que as palavras trabalhem a nosso favor. Senão, queridos, nós vamos continuar falando, não, o diabo está furioso, olha, o capeta está furioso. Querido, não há novidade. Não há novidade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós podemos fazer algo. Interessante que Jesus, ele falava assim, eu não falo nada por mim mesmo. Tudo que eu falo, o Pai que fala através de mim. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falava, ele falava as palavras de... Quer trabalhar as suas palavras? Fale somente as palavras de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do seu filho, para a vida da sua esposa. Fale somente as palavras de Deus. Pastor, mas a situação está ao contrário. Mas creia, fale o que a Bíblia fala sobre ele. Interessante isso. Quando nós falamos qualquer coisa, nós produzimos uma atmosfera espiritual no ambiente. Vou falar novamente, de uma maneira diferente. As palavras proferidas, as palavras que saem da nossa boca, produzem uma atmosfera espiritual no ambiente. Por exemplo, às vezes eu já visitei pessoas, já fui em lugares, você já chegou, isso já aconteceu com todo mundo. Talvez você não... Você chega num lugar, seus sentidos espirituais, você começa a perceber um clima pesado. Vai visitar uma casa. Aí você começa a visitar um casal, isso já aconteceu, e o clima estava pesado. Aí você não sabe o porquê. Aí depois você vai saber, ao conversar, que antes de você chegar, houve brigas. E porque houve brigas, palavras pesadas foram jogadas no ar. E aquelas palavras criam uma atmosfera espiritual pesada e a gente percebe. Já aconteceu isso contigo ou só comigo? Com quem já percebeu isso e descobriu que teve briga ou alguma coisa que aconteceu? Isso às vezes no trabalho, em qualquer ambiente. Você chega, alguma coisa aconteceu. Como é que eu sei isso, pastor? Porque nós somos seres espirituais, nós captamos aquelas palavras que nós falamos, elas ficam. Quando você vê rádio, o que é rádio, gente? Frequências são frequências, a Neide sabe. A frequência do rádio, ela vai assim, né? Não é isso? E ela continua indo. Continua indo. É uma frequência. Aquilo que nós falamos é muito espiritual. Ela carrega essa atmosfera espiritual. Por que esse ambiente, quando você chega aqui, você sente bem? Presença de Deus, porque nós falamos Jesus, Jesus, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes acha até, não, meu Deus, esse lugar é santo. Deixa eu pegar um pouquinho. É santo porque nós estamos aqui e nós estamos glorificando, louvando, exaltando, enchendo esse lugar com palavras, com uma atmosfera de Deus. Querido, só o ser humano pode falar palavras. O papagaio também fala. Não, querido, mas ele não fala como nós. Nós temos a capacidade criativa nas nossas palavras. Então fala assim, a atmosfera espiritual da minha casa pode ser mudada por aquilo que eu falo. Se você constantemente fala que sua casa é uma bênção, é o céu na terra, e constantemente fala, abençoa, a atmosfera espiritual, ela é
transformada. Algo muito importante sobre essa questão da família. Às vezes, pessoas falam assim, pastor, não sei porquê. Criei na igreja o filho. Levei todo dia na igreja. E começou a fazer besteira. Saiu. Queridos, entenda o seguinte. Claro que tem o livre-arbítrio. Mas a atmosfera espiritual, nós somos responsáveis com a atmosfera espiritual da nossa casa. Às vezes nós levamos os nossos filhos domingo na igreja, tem uma atmosfera espiritual, um lugar onde as pessoas falam, glorificam a Deus, a palavra é declarada, amém? Só que uma vez por semana não tem a influência que muitas das vezes nossos filhos pequenos vão ter todos os dias. Querido, não adianta da igreja aqui ser um lugar de louvor e adoração. Em casa eu não escuto um louvor, eu escuto a música mundana, então a atmosfera é outra em casa. Aqui é palavra de Deus, é palavra. Em casa é palavra do mundo, a atmosfera é outra. Então nós temos que cuidar com a atmosfera da nossa casa pelas nossas palavras. Não tem como eu criar os meus filhos quando na minha casa não tem uma atmosfera espiritual e depois eu ficar falando o que aconteceu, aconteceu, irmão, que você e eu, nós podemos mudar, nós podemos declarar algo para que o meu filho, minha esposa, as pessoas na minha casa tenham uma atmosfera de Deus. Eu posso botar a palavra na minha boca, eu posso decidir agora mudar a atmosfera da minha casa. Esse poder criador. Não adianta, querido. Muitas das vezes nós jogamos tudo para a igreja. Não, deixa eu levar meu filho para ser... Não, meu filho precisa ter uma atmosfera espiritual em casa. Meu marido, minha esposa precisa ter uma atmosfera espiritual em casa. Lá no meu lugar de trabalho, as pessoas precisam saber que eu sou crente. Como eu falo, bênção, Deus abençoe. E eu preciso mudar a atmosfera do meu trabalho por aquilo que eu falo. Amém? Porque as palavras são criadoras. E isso é muito importante. Às vezes, os crentes têm duas caras. Quando eles vão para a igreja, eles colocam a máscara de crente. Paz do Senhor, glória a Deus, Jesus abençoe. Oh, amado. Quando eu chego em casa, eu tiro essa máscara. Seu desgraçado, deixa de ser idiota. Para falar coisas... poucas, né? Amenas. Esse daí não tem... Seu filho de Belial. Circunciso. Então, queridos, se nós continuarmos assim... Queridos, eu já vi famílias inteiras destruídas porque tinham uma máscara. Na igreja era uma bênção. Chega em casa, um xinga o outro. Um trata mal o outro. Não se escuta louvor, escuta música do mundo. É música do mundo, é música do mundo, é o pancadão pra cá, é o pancadão. E ali a atmosfera ali, a atmosfera dos capetas. Como que você vai influenciar? Não, querido. É minha responsabilidade a atmosfera da minha casa. Eu sempre fui muito chato com isso. Eu sei, eu e a Adriana fomos muito chatos. Até hoje nós somos. Carlos convive com a gente, sabe que a gente é chato. E às vezes a gente passa muito daquela questão até, não, meu pai é opressor. Querido, mas alguma coisa, quando eu aprendi a bênção e a maldição por aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, as músicas que estão na minha casa. Querido, eu fui chato.
Eu fui chato. Eu falei música, ainda mais o meu ministério de música. Primeiro, eu só quero adoração, eu só quero louvor, eu só quero exaltação na minha vida. A gente sempre foi nessa linha. E porque a gente foi nessa linha, até hoje a gente colhe frutos. Claro, meu irmão e minha irmã, que tem a questão do livre-arbítrio. Deus não tira o livre-arbítrio dos meus filhos, das minhas filhas. Não tira das seus filhos, mas eu e você podemos criar um lugar onde o Espírito Santo tem uma influência na nossa casa. Agora não dá para a gente viver desapercebido, falando tudo aquilo que o mundo fala em relação à casa, em relação à família. A novela está falando isso, você fala isso na sua casa. O mundo fala isso, você fala isso na sua casa. Aí aquilo que você fala é totalmente contra a palavra. E depois você quer colher fruto. Quer que o seu filho seja de Deus? Quer que seu marido seja de Deus? Se convence. Irmãos, não tem como. Quer que sua casa seja o céu? Não tem como. Isso é hipocrisia. É tempo de nós tirarmos as máscaras na nossa casa. E para isso nós temos que entender a importância das palavras. Como Davi falou, põe um anjo na porta dos meus lábios. Guarda, para que eu não possa pecar contra ti. Davi sabia que ele poderia pecar contra Deus ao falar. Pastor, mas de vez em quando eu ainda continuo falando uma besteira na minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Mas, querido, a partir de hoje o Espírito Santo ele vai, te guiar nisso. Quando você falar uma besteira, o Espírito Santo está ali, ele vai te convencer. Não tem o que falar. Aprenda a colocar em prática oração em línguas, a falar em línguas. Quanto mais você fala em línguas, mais você fica sensível àquilo que você fala. Tem pessoas que falam assim, falou isso para o filho, mas no meu coração não era isso que eu desejava. Deixa eu falar algo para você. Nós somos justificados não pelo que está no nosso coração simplesmente, mas por aquilo que sai da nossa boca. Isso não é desculpa. Se você fala, você é responsável por aquilo que você fala. Fala assim, aquilo que eu falo, eu sou responsável. Novamente, filhos são destruídos por aquilo que é falado. Casamentos são desfeitos por aquilo que é falado. Famílias são arrebentadas por aquilo que é falado. E isso é o básico da vida cristã. Quando eu presto atenção naquilo que eu falo, a minha casa, a minha família, é a primeira que sente a mudança da atmosfera. A atmosfera espiritual. Eu quero, irmão, chegar na sua casa e ter a mesma sensação de estar na igreja. Não porque você botou uma máscara quando eu cheguei na sua casa. Porque a atmosfera espiritual não se muda assim. Mas sim porque você está tendo preocupação, você está atentando por aquilo que você fala. Pastor, mas eu estou numa tempestade muito grande, mas o leme do seu navio está apontado direitinho, como a Bíblia diz. Querido, fica tranquilo, você vai passar na tempestade. Você vai chegar no caminho. Amém? Por hoje, nós vamos ficar aqui. Semana que vem eu vou continuar falando sobre essa importância das palavras. Nós vamos nos aprofundar. Nos aprofundar nisso. Mas atente. Eu quero que nessa noite você pense na sua casa. Pense na sua família. E o que você tem cooperado com as suas palavras. Para construir uma atmosfera espiritual. Uma atmosfera de Deus. Talvez você precise começar a colocar mais louvores na tua casa. E muitos talvez tenham vergonha. Você que não é o dono da sua casa. Coloque mais louvores. Fale mais da palavra na sua casa. Mude a atmosfera por aquilo que sai da sua boca.
As palavras são criadoras. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Senhor, obrigado pela tua verdade. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos ensina a viver como Jesus viveu nessa terra. O Senhor Jesus, ele só falava as palavras do Pai. Senhor, muda as palavras dos nossos lábios. Ajuda-nos, Senhor, a falar na nossa casa a respeito dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos queridos, o que a tua palavra diz. Confessar as bênçãos do Senhor. Pai, nós percebemos que muitas das vezes na nossa vida as coisas não têm funcionado da maneira que deveriam funcionar. E Pai, nós queremos assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade. Pai, que a partir dessa noite, tanto os meus irmãos que estão aqui, quanto os irmãos que estão escutando pela internet, que nós possamos ter uma transformação nos nossos lábios, na nossa boca, para falarmos aquilo que o Senhor fala, para declarar aquilo que o Senhor declara, para entender que de toda palavra frívola que sai dos nossos lábios, nós vamos prestar contas. Isso é importante demais, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós abençoamos, Senhor, cada irmão. Nós abençoamos cada vida. Declaramos, Senhor, uma quinta cheia da Tua presença, uma sexta cheia da Tua presença. Em o nome de Jesus, nós estaremos juntos todos no domingo aqui, em o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Antes de dar os 3 glórias a Deus, Roberto, venha cá. Nós estamos confessando sobre palavras. Felipe ainda está internado. Baseado em tudo aquilo que nós falamos, chamar o Dodô aqui. Vem cá, Dodô. Dodô vai orar de uma maneira confessando aquilo que a palavra de Deus diz em relação ao Felipe. E eu vou me colocar aqui em relação à minha mãe também, né? Sim? Júlia. Então vem cá, o Dodô vai estar. Vem cá, vamos nos colocar aqui. Há alguém mais com alguma situação de enfermidade que gostaria? Por isso que ele me ligou, mandei uma mensagem. Jorge, ele está passando mal de quê, André? Você sabe? Pressão, alguma coisa assim? Estômago? Então vamos orar pelo Jorge. Vem cá, Dudu. Vamos levantar as nossas mãos. Eu estou colocando aqui para a minha mãe. A minha mãe, parece que agora está vindo uma anemia. Por isso que ela está. Então nós cremos na vitória. Essa situação toda, nós declaramos cura. Isso não fala que nós não temos que fazer aquilo que precisamos fazer. Felipe está lá no hospital, recebendo os medicamentos, mas nós vamos operar nessa atmosfera. Nesse momento aqui, Felipe, Júlia e o Jorge. Então, vamos lá, confessar. Sim, Senhor. 4 pessoas que precisam da Tua bênção nesse momento. E a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade. E nós confessamos a Tua palavra, que essas pessoas são saradas, que elas são curadas. E nós confessamos isso, Senhor. Como igreja do Senhor, nós queremos declarar que essas pessoas agora recebam a bênção do Senhor. E essa bênção de cura, bênção de restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos e apontamos para essas pessoas. E nós queremos declarar
que venha a cura do Senhor sobre essas pessoas. Cura do Senhor, venha sobre essas pessoas. Venham sobre essas pessoas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, elas foram saradas, elas foram curadas. Sobre a vida delas não vale nenhum encantamento. Sobre a vida delas está a bênção do Senhor. Está a bênção do Senhor. Por isso nós damos ordem agora. Todo tipo de enfermidade sai agora da vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós queremos declarar: elas são saradas, elas são curadas pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Confessamos essa palavra: saradas e curadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.